quando você tinha começado, geralmente, o que que você acreditava que era o mais importante para você conseguir ter resultado com sobrancelha? Antes, O que era antes, mais tipo importante? assim, antes de me conhecer, né? Antes de saber as coisas que a gente vê aqui, tipo, o que que você julgava ser o mais importante? Falar, pô, se eu fizer isso, ou se eu souber isso, aí eu vou estourar, tal. O que que era? Eu pensava assim que eu tinha que ter um Instagram lotado de gente, com bastante like, bastante coisa, porque eu ficava me comparando, né? Era exatamente o que você falou, que a gente tem que fazer o da gente, né? É o começo da gente, né? Aí você achava que se para você conseguir vender e tal, você tinha que ter um Instagram bombado, com um monte de gente curtindo e tal. Nossa, super famosa. E você, É Fabi? isso Deixa eu aí. ver se a Fabi tá por aí, Fabi. Sei, não tá combinando nada com nada. Prima, Oi. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Sem ser agora que você já sabe algumas coisinhas a mais, mas antes, o que que você pensava que era assim, que se você fizesse determinada coisa, o que que era essa coisa? Que você pensava o seguinte, falava assim, ó, se eu souber disso, ou se eu fizer isso, eu vou explodir de vender, eu vou conseguir ter mais cliente e tal. O que que você achava que você tinha que fazer para ter mais cliente? na verdade, eu achava que para me ter cliente, eu só precisava ser expert na técnica. Eu só tinha que ser perfeita no que eu fazia e eu tinha que estar postando todo dia conteúdo. Eu tinha que estar mostrando o cliente todo dia lá no meu Instagram. E aí, se você fizesse Senão isso, não... já ia encher de gente. Isso. Olha só que interessante, né? E você não consegue falar, né, Vi? Consigo. E o que que você achava que seria o mais assim para. Eu achava que eu tinha que estar com o meu Instagram cheio de foto, de procedimento que eu tinha feito, que eu tinha que dar de graça para algumas pessoas, para aquelas pessoas que eu desse de graça, trazer esse cliente para mim, mas com isso eu só levei ferro, Ivan. Eu te Nossa. contei. E aí, você pensava que se você desse o procedimento de graça, a pessoa já ia te trazer um cliente, é isso? Isso, ia indicar o meu trabalho, ia divulgar o meu trabalho, mas não divulgava nada. Passava 15 dias, estava na minha casa fazendo de novo e não divulgava Ah, você chegou a nada. dar de graça mais de uma vez, então? Date, eu te contei que tinha uma moça que vinha de 15 em 15 dias fazer sobrancelha comigo. Ah, eu No dia que eu lembro. falei com ela que eu não ia dar mais, ela começou a pagar outra profissional. Ela chegou a ficar fazendo com você durante quanto tempo? Quase um ano. Nunca divulgou para mim nos stories do Instagram, Ivan. A partir do momento que ela começou a Menino. pagar outra pessoa, ela divulgava minha sobrancelha perfeita. Nossa, eu fiquei muito Mas chateada. você também nunca ensinou ela a fazer isso, né? Não dá nem pra Fui achar muito ruim. burra. Você nunca nem cobrou. O que que acontece? Você não sabia, né? Hoje eu tava Verdade. falando com a Lucélia, que é a aluna que era da outra turma, da primeira, no caso do ano passado. E ela tava dividindo os resultados dela, que ela conseguiu. Vocês viram lá que hoje ela, esse mês de. Eu acho que foi de julho. Agora sabe que eu não reparei se foi junho ou julho? Não, julho não pode ser, né? Julho a gente tá em julho agora, né? Ah, foi junho. Foi junho. Ela fez um tanto aqui que eu achei que foi até bom, né? Ó, foi R$ 4.467 e ela não faz micro nem cílios. Ela só faz design, rena e com linha, sabe? Epilação. Nossa, é um sonho isso, porque Não nem é? trabalhando Ó, numa loja você ganharia um 4 valor desse. É muito bom. 4.467. Aí eu falei pra ela, falei, nossa, Lu, que bacana que você tá conseguindo. Aí depois ela mandou um áudio. Tem uma parte que eu falo que é pra vocês fazerem e tal, e eu falo pra ela também, né? Aí ela mandou isso daqui, deixa eu ver se dá pra ouvir. Uma coisa também que eu percebo aqui, Ivan, é, por exemplo, esse mês eu não fiz aquela parte de mandar mensagem a quem não deixou agendado, sabe?
E aí teve dias bem parados, apesar do faturamento ter sido bom, tiveram dias mais parados, mas eu deixei de fazer isso. Toda vez que eu faço, realmente vem, entendeu? E é uma coisa que tem que ser feita dia a dia, né? Isso daqui que ela tá falando, que é uma coisa que precisa fazer, que é o que eu digo, que é o arroz com feijão bem feito, é a parte da recepção. A parte da recepção é assim, a cliente vem, vai fazer a sobrancelha com você ou não. Se ela fizer, ela vai para um lado de pessoas que já se tornaram clientes. Se ela não fizer, de qualquer maneira, você tem que salvar o contato dessa pessoa, pedir para ela salvar o seu contato e ela vai ficar olhando os seus status. Por quê? Porque isso vai gerar desejo. Só que você vai fazer o seu status, não só ele se tornar um canal que ela compra de você, mas um lugar como se fosse uma emissora de TV. Você vai virar uma pessoa que ela vai querer ficar olhando nos seus status, não só por causa do procedimento, mas pela sua rotina, por algumas coisas pessoais que você vai fazer já naturalmente, mas você vai passar a dividir com ela, porque ela vai querer ver aquilo. Aí eu já vou falar sobre isso. Aí é assim, então se ela é sua cliente, quando ela faz, depois de 30 dias, no caso, tem que reagendar. Você vai falar para ela, ó, você vai querer fazer daqui 20 ou 30 dias? Aí ela vai ver um período ali, né? E aí você vai deixar ela reagendada. Tem algumas clientes que elas realmente não reagendam. Isso acontece quando a cliente já é uma cliente sua, de mais tempo, ela tem uma resistência maior. Mas tudo bem. Ou então, às vezes, ela tem só algum motivo. Assim, não importa. Se ela não quiser deixar reagendado, não tem problema. Mas a sua função é daqui a 25 dias entrar em contato com ela. É isso que a Lu não fez. E mesmo sem fazer, ela não agendou. Com 25 dias, por exemplo, o meu cabelo tá grande. O cara do cabelo, o meu cabeleireiro, não mandou mensagem. Já fez 1 mês e 1 semana. E eu tô esperando para ver. E ele não vai mandar. Se ele mandasse essa mensagem, imagina só, e eu tô falando, eu tenho a vida corrida, eu tenho que ir lá, lavar a louça, fazer os negócios e tal. Vocês coloquem-se na mesma situação, né? Imagina que para a sua cliente, quando você faz isso, você não está sendo inconveniente. Pelo contrário, você está ajudando essa pessoa. Porque a pessoa às vezes não está lembrando, ela está tão ali atarefada com o que ela tem que fazer que ela nem consegue se ligar nisso exatamente, né? Então, realmente cabe a vocês irem lá e fazer isso daí que precisa. Então, até aqui, ó, para pensar. Se a gente teve, essa, se eu não me engano, é a 8ª aula. E dentro do que eu estou explicando desse jeito mais rápido da gente conseguir as clientes. Mesmo se eu não tivesse explicado nada de antes, com essas aulas, você já tem clareza de que quando você explica o procedimento para a cliente do jeito certo, de um jeito fácil da cliente entender, você não precisa vender, você só precisa saber o que você faz para explicar para uma pessoa que é completamente iniciante, que é o que eu até comparo como se fosse com uma criancinha de 7 anos ali, 8 anos de idade, quando você consegue explicar para uma pessoa de maneira simples o que é o design de sobrancelha, o que inclui. Só que quando eu falo design de sobrancelha, às vezes fica faltando falar que não é só o design. Você vai fazer isso com design de sobrancelha, você vai fazer isso com a rena, você vai fazer isso com a micro, quem faz micro, você vai fazer isso com cílios, você vai fazer com cada procedimento que você tem. Então, vai acabar, tudo bem, Jéssica? Vai acabar ficando, se você faz um meio mundo de serviço, fica muito difícil de você saber explicar tudo. E você tem que lembrar que é o seguinte, esse treinamento é um treinamento mais rápido. Ele não é um treinamento que vai demorar para te trazer resultado. É um treinamento que você realmente vai conseguir, se você colocar em prática, você consegue fazer com que essa cliente aí, ela compre o que você precisa comprar, né? Faça o que você precisa fazer. Então é assim. Oi, Michele, tudo bem? E aí, quando você
eu vou só dar um contexto para vocês que chegaram agora. Eu tava falando para elas que o que é, eu vou perguntar para vocês também, né? Que eu perguntei para elas no começo, o que antes de eu explicar as coisas, de começar com as aulas e tal, o que você de repente acreditava que era o que, se você tivesse aquilo, se você soubesse, você ia estourar de vender? O que é uma coisa... Vê, Jéssica, depois que você mastigar a colherada que eu vi, que você enfiou a colherada na boca aí, né? Ou na hora que você... A sua irmã vai ficar rindo aí, ó. Eu falo o seu nome, ela vai ficar rindo aí do lado, né? O que você acredita... ou você também, Michelle. Ela tá lá rindo, né? Ó, tô vendo. E o que você acredita que faz a diferença? Fala assim, cara, se eu soubesse tal coisa... Aí eu ia estourar de vender e tal. O que você acha? Você consegue falar? O seu microfone tá ruim, Jéssica? Tá ruim, né? Você consegue falar, Michelle? Para você falar, tem um microfonezinho, você aperta nele, aí você consegue falar. Aí. Oi? Vê, eu não consigo coisa, não, né? E o que acontece? As meninas, elas falaram que era porque elas achavam que tinha que dar o procedimento de graça. E aí as clientes iam indicar. Elas achavam que tinha que ter uma rede social com um monte de gente. Elas achavam que tinham que fazer um monte de conteúdo, encher o Instagram de material, de publicação, de coisa, que aí ia vir cliente. E no final das contas... o que a gente concluiu nas aulas, nessas últimas 7 aulas? Um resumo é que você precisa, basicamente, entender o procedimento que você vende e explicar esse procedimento para uma pessoa de uma maneira simples. De uma maneira simples. Quando você consegue explicar de uma maneira simples, é o que vende. A facilidade vende. Toda vez que a gente esbarra em um problema, esbarra em uma coisa que é mais... que exige esforço para pensar sobre aquilo, a cliente, no geral, ela fala, meu, não quero, isso daí vai dar muito trabalho. Ela, pula fora. Quando a sua explicação é muito difícil, ela não consegue entender o que você está falando para ela, ela sai fora. E aí você cai no erro de, quando a cliente pergunta o preço, ela não quer saber só o preço. Ela quer saber, sim, mais informações. Só que ela não sabe. Ela não sabe ainda que ela não quer saber só o preço. Sabe? E por quê? Por que eu tô falando isso? Porque na cabeça da cliente, design de sobrancelha é exatamente tudo igual. É tudo igual? Mas aí é o seguinte, aí teve alguém que de repente explicou para a cliente que tem 3 tipos de design de sobrancelha. Tem o design de sobrancelha que é com linha, tem com pinça e tem com cera. Então quer dizer que todos os designs com pinça é igual. É? É igual? A Jéssica falou que é igual. Então todos os designs... Não é igual? Ué, você fez assim, eu já pensei que você já estava concordando. Não é igual? Todos os designs com pinça. Ué, se a Fabiana fizer com pinça, a Vanessa fizer com pinça, a Viviane, a Rússia, a Michelle e a Jéssica, todo mundo fizer com pinça, não vai ser tudo igual? Não vai ser igual. E se fizer com linha? Não vai ser todo design de sobrancelha que faz com linha é igual? É diferente. Agora, a cliente sabe disso? A cliente não tem ideia. Ela não tem ideia. Toda marcação é igual? Tem marcação que é com linha. Tem marcação que é com... Como que é o nome desse negócio mesmo? Acabei de esquecer o nome. Paquímetro. Tem marcação que é com paquímetro. Tem marcação que é com linha. E tem marcação com mão livre. Tem mais alguma marcação, não? Só esses 3, né? Ou tem mais? Aí muda também, tem marcação que é com lápis, tem com caneta em gel. Tem marcação que é com caneta em gel, mas a medição ela tem que fazer ou com linha ou com paquímetro, ou com mão livre. Não, então essas 3. Só que cada marcação, a pessoa faz de uma maneira diferente. Aí é que tá.
Olha só, é uma coisa específica e a cliente não sabe. A cliente não sabe. A finalização, a maior, finalização, dá para vocês finalizarem a sobrancelha de 497 milhões de jeito diferente. Eu já vi gente falar que passa, sabe o quê? Protetor solar em pó. Gente, eu nem sabia que tinha protetor solar em pó. Protetor solar eu sabia que tinha, mas em pó. E outra coisa, é caríssimo. É caríssimo. Outra coisa que tem, quando a pessoa faz a finalização, e a finalização da pessoa tem esfera de cromoterapia, pedra de jade, gel calmante, massagem relaxante com não sei o quê. Como que a cliente vai saber que o seu procedimento tem isso se você não falar? E aí eu vejo um monte de menina de sobrancelha postando, e aí uma falando com a outra, num perfil que tem cliente dela. Olha que absurdo. Gente, eu não sei se pra vocês é um absurdo. Pra mim é o seguinte, ela vai lá no Instagram dela, que tem algumas clientes, e fala lá, nossa, porque tem que saber valorizar o nosso trabalho. O nosso trabalho, o valor é diferente do preço. Porque a valorização do trabalho... Mas espera aí, você explicou para a cliente cada coisa dessa? Porque se você não explica, a criança, ela é igual um neném, ela é igual uma criancinha. A cliente, ela é igual uma criança. Se você chega para E outra coisa, que também as pessoas acham que funciona. Se vocês... Quem aí é mãe? Levanta a mão aí. Quem é mãe? Vocês é mãe? E eu não vou falar... a Jéssica não é, mas não tem... Mesmo assim, a Jéssica vai saber. E todo mundo vai saber. Assim, quando você fala para uma criança... Aí, mesmo se você não for mãe, você fala para uma criança, não põe a mão aí. Você fala uma vez e a criança já sabe e nunca mais faz? Nem a pau, nem a pau. Nem a pau. Tem coisa que depois de 10 anos você vai continuar falando e a criança vai continuar fazendo. Parece que é uma doidice. E aí você tá pensando que você vai explicar o procedimento para a cliente e aí ela já vai saber de tudo. Precisa de repetição. Precisa de repetição. Só que quanto mais você explica, não com aquele pensamento de caramba, cliente chata. Não, porque ela não sabe. Gente, ela de verdade não sabe. Muitas de vocês vão chegar num momento que você sabe tanto. Isso acontece muito rápido no ramo da sobrancelha. Com sobrancelha, cílio, depilação, tem vários ramos assim, principalmente na área da beleza no geral, acontece muito rápido. Você ganha conhecimento muito rápido porque vocês fazem o quê? Ficam no vídeo, ficam no YouTube, vocês começam a consumir informação daquilo. Vocês começam a ver coisa de sobrancelha, ver uma professora explicando, ver uma marcação, ver outra. Você vê 10 horas de material ali explicando sobre coisa de sobrancelha num dia, se brincar. E aí depois Aí o que acontece? Você acumula muito conhecimento. E aí uma coisa que você já ouviu muitas vezes, que para você é normal, quando você vai explicar para cliente, você meio que... isso é claro que é assim, é claro. Não é claro. Para cliente não é claro. Então é importante que vocês entendam que quando você aprende a explicar o procedimento para cliente, cada um é individual. O design é uma coisa... Então, ele tem que ter a explicação, as fotos, os vídeos, todo o material pro design. A Rena é outro serviço. Então, tem que ter a explicação, as fotos, os vídeos, tudo para a Rena. O spa de sobrancelha, ele não é o design de sobrancelha. O spa de sobrancelha é uma coisa, o design de sobrancelha é uma coisa e o spa de sobrancelha é outra. Vocês conseguem entender essa diferença, não? Vocês sabem que quem compra um design de sobrancelha não necessariamente está querendo um spa de sobrancelha. O design de sobrancelha ele serve para alinhar as sobrancelhas, ele serve para deixar a sobrancelha com um aspecto mais jovial. Aí vocês têm que realmente fazer uma lista do que é, para que é o design. E o design de sobrancelha, ele normalmente é 30 minutos.
O spa de sobrancelha é quando a pessoa tá querendo um carinho, um cuidado. Essa pessoa tá estressada na casa dela, ela tá querendo tirar um tempo para ela. Então ela não quer só ir fazer a sobrancelha e ir embora. E ela tá com certeza disposta a pagar muito mais por isso. Por quê? Porque o spa de sobrancelha, ele não vai demorar meia hora. Ele vai demorar quanto? Ele chega a demorar o dobro. Ele é para demorar o dobro. Tá entendendo? Por quê? Você fala assim, mas por quê? Porque a diferença é que o design de sobrancelha ele é um procedimento que você vai fazer mais rapidamente, de 30 minutos, e ele é para alinhar a sobrancelha. Alinhou a sobrancelha, entregou o resultado, tchau. É a próxima. Agora, se ela já quer um cuidado, ela quer um spa de sobrancelha, aí vai ter uma massagem, vai ter um carinho, e aí ela vai pagar mais por isso. Então, ao invés de 30 minutos, é 1 hora de procedimento. Demora mais. A mesma coisa acontece com a rena. A rena, quando ela é acompanhada do design de sobrancelha, é um preço. E no caso, e o design de sobrancelha com rena precisa ser o dobro do valor do design. A rena é o dobro do valor. Por quê? Porque é o dobro do tempo. E quando é o spa de sobrancelha com rena, dá para fazer isso, gente? Falar nisso? Dá? Se a cliente quiser fazer spa de sobrancelha e rena, dá? Dá, né? Então você vai cobrar o valor da rena e mais a meia hora do spa. Por quê? É 3 meia hora. É meia hora do design, meia hora do spa e meia hora da rena, certo? Dá 1h30 de procedimento, quando é o spa com a rena. E aí você vai fazer o quê? A cliente tem que pagar por essa 1h30. Se cada meia hora, cada design de sobrancelha dessa cliente é 30, ela vai pagar 3, 6, 9, R$90. Ah, Ivan, é muito. Depende. Se você explicar para ela, não. O design de sobrancelha, a rena é um negocinho que eu vou colocar na sua sobrancelha, uma corzinha, vai cobrir a falha e pronto. Aí não vale. Agora, se você vai falar para ela, sabe aquele cansaço, aquele estresse que você tem? Esse procedimento de 1h30 vai salvar o seu mês. Para você não enlouquecer, para você não ficar doida lá em casa. Com filho, marido, casa, um monte de coisa. É um momento que você vai ter para você. Você vai relaxar nesse momento. Além disso, eu vou fazer o design da sobrancelha e a finalização vai ser o spa de sobrancelha. Aí você vai explicar o que inclui. O que é o spa? Por quê? Por que vai pedra de jade? É para acalmar. O que vai a cromoterapia? É para relaxar ou para não sei o que lá. E aí você vai explicando. Mas para vocês conseguirem explicar essas coisas, vocês têm que ir lá no Google e fazer uma pesquisa. Para que serve o rolo de jade? Por quê? Porque vocês... Normalmente, as profissionais de sobrancelha, eu tô vendo que uma copia a outra e não tá nem aí. Tipo assim, todo mundo explica igual. É basicamente isso. E todo mundo ensina também do mesmo jeito. É muito parecido. Talvez tenha alguma pequena variação, mas eu já olhei professoras diferentes explicando o design, a rena e outros procedimentos de maneiras diferentes, mas é tudo muito parecido, gente. É muito parecido. Parece, tipo, tudo uma coisa só. Na verdade, o que você vai escolher meio que é o jeito que a pessoa fala, alguma coisa nesse sentido. Mas então, o que é importante você fazer? Você tem que saber explicar o seu procedimento. Quando você explica o seu procedimento, você vai conseguir falar para a cliente o que é o benefício de fazer a sobrancelha com você, de uma maneira completa. E aí, quando você está aí no seu começo, é mais fácil de você pegar o jeito de explicar isso. Porque justamente você não tem tanto cliente assim. Então, você pode dar uma atenção maior para a cliente. Você pode dar a cliente, uma coisa que eu percebi no estúdio quando eu estava atendendo, é que as clientes da área da beleza, no geral, elas têm uma tendência muito grande a serem pessoas carentes, assim. Elas querem conversar, elas querem falar da vida delas. Às vezes, elas estão num ambiente que é na casa dela ou no trabalho e tem um monte de gente, mas é como se não tivesse ninguém. Quem já se sentiu assim? Alguma de vocês? Talvez alguma de vocês já tenha se sentido que, tem outras pessoas na casa. Mas ali, vocês, como empreendedoras,
Por mais que você pode ter apoio ou não ter apoio. De uma coisa é certa, as pessoas não querem ficar ouvindo sobre o seu trabalho muito tempo. Apoiando você ou não, as pessoas que estão próximas ali, aí você vai ficar aquela pessoa chata que só fala disso. Só que você vai falar de quê? Esse é o assunto, né? Só que com as suas clientes não precisa ser assim. E muitas vezes eu percebo que as profissionais de sobrancelhas viram as doidas da sobrancelha. Só fala sobrancelha, só posta sobrancelha antes e depois. Se você for encontrar a menina na rua, ela, oi, tudo bem, como tá? Ela, hã? Aqui, ó, tirando aqui logo, ó, com a pinça. Aí eu falei, Ivan, mas é o trabalho dela. Mas peraí, vocês, na vida de vocês não faz mais nada? Só sobrancelha? Não, gente. Vocês têm que criar uma relação com a cliente. Acontece que a sua cliente, ela, na maioria do tempo, ela não tá preocupada com sobrancelha, não é verdade? Vai ter um dia no mês, olha só, gente, olha a proporção disso. Um dia no mês, que ela vai realmente, puta, a minha sobrancelha eu preciso fazer. Aí, se você lembrou ela, você já ganhou um pontinho. Agora é o seguinte, e nos outros 29 dias do mês, você acha que ela tá preocupada com sobrancelha? Não tá. E aí é que entra o que eu quero explicar para vocês. Quando você quer ganhar, quando você quer conquistar a sua cliente, você não fala com ela só de sobrancelha. Aí vocês podem me desmente. Eu quero que vocês me desmente, falem uma mentira, porque eu só falo, a cliente deita aqui na minha maca, ela senta na minha cadeira e eu só falo com ela de sobrancelha. Eu fico 1 hora aqui falando com ela de sobrancelha. É isso que acontece, gente? Não é? Sabe do que vocês falam quando ela tá aí fazendo a sobrancelha? De tudo menos de sobrancelha. Ela já tá fazendo a sobrancelha. Ou é ou não é? É verdade ou não é? Sabe o que ela quer de vocês? Elas querem um ouvido amigo, elas querem que você explique para ela uma dica de como que ela faz para ir mais rápido com a maquiagem para ir pro trabalho, que ela tá perdendo a hora. Ela quer saber como que você fez um negócio que você construiu ali. Você fez, por exemplo, tem alguma de vocês que lá na cozinha faz algum prato bacana que a cliente já elogiou? Ou fez alguma coisa de artesanato que a cliente elogiou? Se fez, levanta a mão aí para mim saber. Tem alguma coisa que você faz e que a cliente gosta que você... Sem ser de sobrancelha. Que a cliente fala, nossa, menina, que legal, você faz tal coisa. E não tem relação com sobrancelha? Tem alguma de vocês que alguma cliente já falou alguma coisa nesse sentido? Vocês entenderam, não? Ivan, eu gosto muito de cozinhar, então ainda não atendi nenhuma cliente, mas vou fazer bolo ali. Sempre vai ter um bolo, um cafezinho, e eu tenho certeza que vai ser uma forma de a cliente falar, nossa, tá gostoso, como que você fez? É uma conversa também, né? Exatamente. Gente, quando eu tava explicando para as meninas que eu dava um treinamento, só que aqui com vocês é intensivão, é praticamente todo dia. Só que no estúdio, depois que eu explico como que é que faz? Que vocês estão... Tá entrando na mente de vocês. Fala assim, caramba, você tem que convir comigo. Você tá com a faca e com o queijo na mão. Se você já faz um procedimento, não precisa ser o melhor. Mas se você já faz um procedimento e já sabe explicar, e você... Essa daí é o primeiro pré-requisito. Se você faz um design de sobrancelha que for, e já sabe explicar para cliente... E se você tem o WhatsApp e consegue conversar com uma mulher, tá, pronto. É isso, mais nada. E outra coisa, eu vou além. Se você não tem o WhatsApp, se você não tem celular, e você vai sair do seu estúdio e vai na padaria, no mercado, no açougue, anda na rua, você volta com 10 clientes, ou pelo menos 10 contatos de pessoas. Volta. Ah, mas Ivan, eu não tenho coragem de sair e tal. Aí entra num outro ponto. Eu tô falando para vocês o seguinte. O que eu queria que vocês entendessem nesse início?
que você não precisa de rede social, você não precisa de publicar, você precisa ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, você precisa explicar o procedimento. O maior problema é a falha na comunicação com a cliente. E aí eu fiz a avaliação de todas vocês. Eu espero que vocês não tenham ouvido só o áudio de vocês, que vocês tenham ouvido o áudio de todas as coleguinhas, porque eu falei não só para uma pessoa, eu falei para todas as pessoas. E aí vocês começam a reparar, nossa, a Fabi depois ela chegou a confessar que ela não tinha, ela estava tão nervosa naquele primeiro atendimento da sobrancelha que ela falou, Ivão, nem percebi que era da filha, mas eu pensei que eu estava falando com a mulher, só que era a sobrancelha que eu estava vendo que ia fazer era da filha. Aí ela, nossa, depois só que ela foi perceber. Não foi, Fabi? Isso, e ela me mandou mensagem hoje, depois, eu tinha falado com ela depois, e ela me mandou mensagem hoje desmarcando, falou que tinha caído de moto. Ó, isso daí é um motivo que, gente, pelo amor de Deus, tudo bem, né? A mulher caiu de moto. A próxima vez que você entrar em contato com ela, você não vai cobrar essa mulher, você vai perguntar como ela tá. Você vai... Aí não é venda. O próximo contato, gente, 0 venda. Vocês têm que ter empatia. A pessoa cai de moto, você vai falar assim, mas e eu quero saber, vem com a perna quebrada, vai fazer a sobrancelha. Não, gente, não pode. Você tem que pensar na pessoa. Se você, aí, quando acontecer de passar, sei lá, 1 mês, você entra em contato com ela, só que você já entra em contato falando, oi, aí, chamando pelo nome, né? Oi, aí, tudo bem, fulana? Aqui é a Fabi. Eu tô entrando em contato com você para saber como você tá. Você teve um acidente de moto. Geralmente a gente ouve umas coisas aí sobre moto, né, menina? Então eu tô ligando só para saber como você tá. Acabou. Você vai ganhar o coração dela, minha filha, de um jeito que essa pessoa ela vai ficar extremamente grata. Ela vai falar assim, caramba, tem gente da minha família que não fez isso. Você acha que ela vai um dia, ó, talvez ela não faça agora a sobrancelha, ela vai se recuperar tal, mas se ela tiver que fazer, adivinha com quem vai ser? Ela vai fazer com você, e não tenho dúvidas, né? Ô, Rê, teve uma hora que você tava com a mão levantada, você queria perguntar alguma coisa? Não? Ah. Sem querer, Ivan. Não tem problema não. Então, uma coisa... Então, ó, eu espero que isso tem que ficar realmente muito claro. Vocês não precisam de rede social, nada disso. Inclusive, a gente, no início, não cria conteúdo para a rede social, porque a rede social, ela não traz o dinheiro. Não agora. Por quê? Pelo que eu entendi, pelos que vocês me contaram, vocês precisam de dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa ter venda. Para ter venda, você tem que aprender a explicar o seu procedimento. Se você chega para numa loja de carro, você vai comprar um carro e o vendedor não sabe explicar as coisas que o carro tem. Não, vou dar um outro exemplo, vai. Você vai numa loja vai comprar uma bolsa. Uma mochila escolar. Eu vou comprar, às vezes, para minha filha, para meu filho e tal. Tem 400 milhões de mochila diferente e as faixas de preço, e todo ano acaba aumentando e tal. E aí você vai lá, aí vai ter o que a filha vai escolher, o filho vai escolher, mas tem umas que tem rodinha, tem um que tem um zíper a mais, tem uma que não sei o que lá. É diferente. E não para por aí. Vamos pegar um mixer de mexer rena. Quando a pessoa vai vender para você, se a pessoa explica, é que você entra naquela página lá da Shopee, do mixer, e lá tá tudo detalhado. Vocês repararam? É aquilo que vocês têm que fazer com o seu procedimento. Cadê os pontos mais importantes? Quais são os 10 pontos mais importantes pro design? E os 10 pontos mais importantes para rena? E para micro, e para os cílios, e para o spa de sobrancelha, e para cada procedimento. Aí você vai ver que você precisa fazer menos procedimentos para você sim ficar mais profissional neles. A Jéssica, quando ela foi falar para a cliente, na cabeça das clientes da Jéssica, ela é especialista em quê? Em que, Jéssica? Que as clientes conhecem você primeiro por ser especialista ou fazer o quê? Você não consegue responder? O áudio tá ruim, né? É maquiagem. No caso, as meninas conhecem a Jéssica mais por maquiagem.
Quando ela foi fazer uma ação e oferecer sobrancelha para uma das clientes, ela falou o quê? Nossa, menina, você faz sobrancelha? E aí, a Jéssica, a resposta dela, faltou ela falar assim, oxe, e você não sabe não? Como se fosse obrigação da cliente saber, que eu percebi que você já ia querendo... A cliente não sabe, ela não sabe. Ela sabe do que ela sabe? Ela sabe dela, do filho dela, do marido dela, do papagaio, do cachorro, do gato, dos bichinhos dela. Ela sabe da vida dela. E só se ela for muito fofoqueira, que aí ela pode saber, talvez, de outras coisas. Mas, no geral, não dá tempo, gente. Você tem... Não, se você cuida de uma casa de verdade, que hora que você tem para fazer as coisas? Porque eu, para lavar a roupa esses dias, eu precisei lavar meu filho. Eu pensei que ele ia pegar folgar ontem. E ontem eu acabei ficando sem aparecer aí mais cedo. Sem responder. Eu vi até que vocês falaram, meu, Ivan, cadê o Ivan? Morreu, faleceu. E agora? Lascou. Como que nós vamos fazer? Aí o que acontece? Eu tive que lavar a roupa. E aí é o uniforme dele, do meu filho, ele tem 18 anos, da minha mulher, da minha filha, da escola. E aí eu tive que lavar, limpar o quintal, fazer comida. Gente, o tempo passa muito rápido. Na hora da aula, eu vim correndo em cima da hora. E aí você acha que a cliente vai querer... vai saber o que você faz ou deixa de fazer e como que é os seus procedimentos? Ah, gente, vocês me pô, pelo amor de Deus, não tem como saber, ela não vai saber. Então você tem que explicar lá detalhado. Uma coisa que vocês podem fazer já de agora é salva, a coisa mais importante. Falou com você no WhatsApp, salva o contato e já fala para a pessoa, já salvo o meu contato para você não correr o risco de perder o meu contato ou de a gente ficar sem conseguir se identificar ou para você conseguir saber quando eu fizer uma oferta pelo status. Você pode falar isso. E a pessoa tem que entender que é importante ela salvar, só que você tem que pedir para ela salvar. E aí depois que ela salvar, ela vai ter acesso aos seus status, certo? Nos seus status, tem o básico, que são as 4 coisas, no caso, né? Que vocês vão colocar. Que é o que eu sempre... Isso daí, toda a rede social, toda a sua comunicação tem que ter informação sobre você, informação sobre o seu procedimento, informação sobre o seu estúdio, para ela saber onde que ela está se enfiando, e informação do que as pessoas estão falando. Gente, eu tirei isso de uma página de venda lá da Shopee, do AliExpress. Uma página de venda boa, ela tem isso. Ela tem isso. Basicamente assim. Eu modelei o que é a coisa mais... As coisas que eu considero, pro que eu ensino, o mais importante. Eu quero que vocês vendam, ganhem dinheiro. Para vender e ganhar dinheiro, a cliente tem que conhecer o seu procedimento, conhecer o seu estúdio. Por quê? Porque durante o processo lá, eu percebia que tinha cliente que já chegou no... Na rede social, o estúdio parecia ser maravilhoso. Só que na hora que chegou, na hora do vamos ver que a cliente chegou lá, era a casa da cliente. E parecia um cativeiro na cabeça da cliente. Ah, mas Ivan, você tá falando, você tá ofendendo o estúdio. Pelo amor de Deus, você tem que falar a verdade para a cliente. Se você atende em 2 cadeiras, não tem problema. Desde que você fale, tire foto, fala, meu estúdio é essas 2 cadeiras aqui, quer vir? Quer vir, vem, é assim. Não quer vir, ela pode não estar no momento. Ela pode. Ela tem todo o direito de escolher não ir. Você não ia gostar de saber do lugar que você está indo frequentar? Sabe o que eu acho foda? Quando é com vocês, aí não, né? Agora, se for para falar para cliente, não, a cliente vai ver aqui é feio, eu não posso mostrar. Mas que sacanagem, né? Quando é com você... Ah, não, eu gostaria de conhecer. Ah, mas você mostra para sua cliente? Aí não, ela não pode ver. Ela tem que ver. Gente, não é para ter vergonha. Exatamente como está o seu estúdio nesse momento, vai ter gente que vai querer e vai ter gente que não vai querer. E aí uma outra coisa. Ah, Ivan, e se eu aparecer e a cliente vê que eu tô desarrumada? Eu vejo, um monte de menina... Para fazer uma foto ou um vídeo é 4 horas e meia de produção.
já desanima de fazer o vídeo. Quando vai fazer, já tá de noite, já... Não, você... Gente, a vida como ela é, a cliente, ela vai ver... Como ela vai ver você? Ah, mas eu não tô falando que você precisa aparecer tudo bagunçada. Não precisa. Só que também não precisa de uma superprodução. E eu não tô falando de rede social. Eu tô falando do WhatsApp. Então você pode aparecer como você é. Por quê? Porque quando a cliente vai gerar uma identificação muito grande com você. E você vai colocar o que lá de material? Além disso que eu falei para você colocar sobre você, sobre o seu estúdio, o procedimento e o depoimento. Basicamente, o que a cliente quer saber é isso. Ah, mas o que sobre você? A sua rotina já praticamente é muito semelhante à rotina daquela sua cliente. A sua cliente é mulher, ela é dona de casa, provavelmente tem que fazer alguma tarefa. Pois coloca isso. Você vai colocar o seu filho para ver um desenho? Eu não sei se dá para colocar link no WhatsApp, nessa parte do WhatsApp aqui do... Caramba, eu esqueço o nome do raio do negócio, que do WhatsApp não chama Story, né? Como que é o nome mesmo? Status. No status do WhatsApp, eu não sei se dá para colocar link. Dá para colocar link? Não. Dá. O que vocês podem colocar de link? Seu filho vai ver um desenho? Ou sua filha vai ver um desenho? Compartilha com essas suas amigas que são suas clientes. Fala, gente, meu filho, ó, eu vou deixar ele vendo um desenho aqui, porque senão eu não consigo fazer as tarefas. Vou colocar para vocês aqui, ó, no próximo negocinho, no próximo status, fala o nome certo das coisas. Eu tô me esforçando. Status, não pode confundir. No próximo status, eu vou colocar o link do desenho que ele tá vendo. Por quê? Porque isso é do interesse da sua cliente. Você não tá só cuspindo sobrancelha o tempo todo. Aí você vai fazer uma receita que você achou legal. Gente, eu gosto de cozinhar. Então eu vou lá, eu faço um feijão, vou cozinhar, mostro, divide isso com o seu público. E aí você tem uma receita para indicar, você tem... Eu uso muito... agora não sei se é Comidinhas do Chefe, que esse eu não lembro muito bem, e um outro que é Tudo Gostoso, o nome do site lá. E aí eu pego a receita lá e tal. O que você pode fazer? Pega o link da receita que você fez e compartilha com elas. Pelo status. Gente, essas mulheres, elas vão ficar viciadas no seu status. E aí você de manhã vai colocar o quê? Gente, eu vou fazer uma maquiagem aqui pro trabalho. Tipo jogo rápido. Você sabe fazer um olho de gatinho? Ensina pra ela. Você sabe como que você passa o batom? Ensina pra ela. Ah, Ivan, isso é uma bobagem. É uma bobagem pra quem? Uma bobagem pra quem sabe. Será? Será mesmo que todas as mulheres lá, elas sabem como que é que faz, como que passa o batom, como você penteia o cabelo. Não precisa ser alguma coisa de maquiagem. É qualquer coisa. Qualquer coisa que você dividir com essa mulher, ela vai ver que tem essa relação. Quando você vai lavar o cabelo, como você faz? Explica para ela, fala o que você usa. Isso não é uma publicação para o Instagram e para outras redes sociais. Você vai fazer isso no status. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. É só para quem acompanha. E aí, chega perto do horário do almoço, chega uma cliente, vocês podem falar. Gente, vou fazer uma sobrancelha agora. A propósito, quem aí, ó... Aí você fala alguma coisa com relação ao trabalho. Você vai mesclar. Só que a maioria, 70% do tempo, você vai estar falando das suas coisas. Foi na reunião da sua filha? Esses dias eu fui na reunião da minha filha. E aí fui lá perguntar, arrumei, criei caso lá. A professora falou que ela tinha que tirar 10 em tudo. Eu falei, professora, explica pra mim que não tem que tirar 10 em tudo. Bom, isso é o meu ponto de vista. Eu não conheço nenhuma criança, ninguém que tira 10 em tudo. Aí ela falou assim, pois tem uma aluna aqui na escola que tira tudo 10 em tudo. Eu falei, pois a vida dessa criança deve ser triste. Porque imagina, ela só estuda, não faz mais nada, não sai na rua. Ai, Ivan, mas não tem que ser assim, ela tem que estudar. Tá, a criança faz uma comparação com a gente na vida, certo? Se a criança tem que tirar 10 em tudo, vocês e eu, como pai e mãe, tem que tirar 10 em tudo. E você tá 10 na sua alimentação? Porque eu tô buchudinho aqui, eu não tô 10 na minha alimentação.
Você tá 10 no seu condicionamento físico? Eu não tô, porque eu parei de fazer academia. Eu já comecei e parei. Todo ano eu começo e todo ano eu paro. Já tem 40 anos que eu tô fazendo isso. E outra coisa. Aí explica pra mim. Se você não é tudo 10 na vida, você vai cobrar isso da criança? Que peso terrível é esse? Veja bem, eu não estou falando que a criança não tem que ter melhoria contínua. Tem que ter melhoria contínua. Inclusive, tem que sair da zona de conforto, igual vocês, igual a mim. Todo mundo. Quando você sai da sua zona de conforto, ó, tem um texto que eu peguei aqui, que ele ilustra... Vocês lembram, teve uma aula lá que eu expliquei por que o que o cérebro da gente quer, das clientes no geral, né? Quer economizar energia. Como o cérebro quer economizar energia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar tudo muito mastigado para a cliente, certo? Então, se a cliente, se ela mandou uma mensagem para você lá no direct, lá no seu Instagram, você não fala para ela, vai lá pro meu WhatsApp. Não, você atende ela lá já. E aí, na hora que terminar o atendimento, você pega o link e coloca o link lá. Ela tem que tocar em um botão e ser direcionada para o lugar que você quer. E pronto. E no final das contas, a responsabilidade de pegar o número dela, anotar no seu celular e fazer tudo o que tem que fazer, a responsabilidade é sua, não é da cliente, porque é você que vai ganhar dinheiro. Aí, beleza. E o que eu quero dizer? Quando aquela parte de economizar energia, a gente também é assim. Sabe uma maneira que o nosso cérebro arrumou de economizar energia e que normalmente funciona muito? É quando ele faz isso daqui. Quer ver? Deixa eu pegar que eu vou ler. Esse daqui vai valer um treinamento. É quando você às vezes, você fala assim, caramba, eu tô cheia de ideia, eu tenho ideia, nossa, agora eu tô vendo que eu posso conseguir muita cliente, eu posso conseguir isso ou aquilo. Só que aí você vai falar, geralmente, eu sou péssimo para escrever, ou para gravar, ou para fazer isso ou aquilo, ou eu tenho medo, ou eu não sei. Não, isso daí eu não sei. Não sei. Sabe por quê que a primeira resposta é essa? E você vai perceber que se você chegar para sua filha e pedir para ela lavar a louça, mesmo que você já explicou para ela, qualquer coisinha, ela vai falar assim, mas eu não sei. Isso eu não sei. Vai lavar o banheiro? Não sei. Vai fazer tal coisa? Não sei. E a lição da escola? Não sei. Sabe por quê que ela faz isso? Ela faz isso porque quando a pessoa fala que não sabe, quando ela fala que ela tem dificuldade, quando ela fala que ela tá perdida, tá travada, o cérebro dela vai poder parar de fazer aquela tarefa. Outra pessoa vai fazer no lugar. Então, ele conseguiu fazer o que ele queria, que é economizar energia. O cérebro, ele não quer ficar fora da zona de conforto, gente. O seu cérebro, ele quer ficar confortavinho, quentinho. Não quer ter trabalho. Com nada. Ele foi criado para isso. Agora, em que momento que você cresce? Que você se desenvolve? Que você vai conseguir alcançar as coisas que você acredita que são as mais importantes na sua vida? Aí é o momento que, quando aparecer uma coisa que você não sabe... Procura ali durante mais um tempo. Continua enroscada naquilo, deixa aquilo de lado, vai mexer no quintal lá, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Depois ou no dia seguinte, você volta com a mente fresca e vai pegar aquilo no começo do dia. Você vai ver como vai ficar mais fácil para você resolver todas as coisas, tudo que você acreditar, quando você acreditar que tá ficando perdida, travada, que tem dificuldade, que não sabe, que não consegue, você faz isso. E por que eu tô falando? Porque vocês estão bem no comecinho da jornada. E tem um monte de coisa que vai acontecer que, às vezes, para mim é muito simples, para você talvez não seja tão simples. Se eu falar assim, de fazer uma maquiagem e entregar alguma coisa para cliente, talvez para Jéssica
É fácil, por quê? Porque ela já faz isso há um tempão, já fez. E aí outra pessoa já não consiga fazer desse jeito. Mas talvez uma explicação, explicando como se explica para uma criança, para a Rose seja mais fácil fazer. Por quê? Porque ela trabalha com criança, ela explica para a criança coisa. Eu não sei muito do trabalho dela, mas talvez eu acredito que ela tenha mais facilidade em lidar com criança, porque ela tem um monte de criança ali que ela lidar com esse é o trabalho dela nesse momento. E aí ela vai ter essa facilidade. Então é assim, todo mundo vai ter ponto forte e ponto fraco. Você vai ter que fazer o quê? Manter os seus pontos fortes e desenvolver os seus pontos que precisam ser desenvolvidos. E aí, no momento que... E você, mas Ivan, eu vou ter que desenvolver para sempre? Não. Quando você tiver dinheiro, você paga para alguém fazer para você. Eu, por exemplo, no momento... Vai ter um momento que eu vou ter como, por exemplo, falar para uma pessoa, sei lá, limpar a casa. Se vocês pudessem escolher, levanta a mão quem que continuaria limpando a casa. Você continuaria limpando a casa? Se você pudesse escolher, se você tivesse dinheiro para pagar uma pessoa, você pagaria? Gente, eu também, limpar a casa é uma bosta. Eu particularmente não gosto. Faço que sou obrigado a fazer, que senão fica, né? E aí hoje ainda minha filha perdeu a hora, não foi pra escola, o que eu falei? Pois vai limpar a casa. Vai ficar de folga em casa? Negativo. Vai lavar o banheiro, vai lavar a louça, vai varrer, vai passar pano, vai fazer. Já faltou na escola, por quê? Porque outra pessoa perdeu a hora, mas tudo bem. Mas já vai aprendendo, que já pensou, o que no final das contas eu penso, o que eu tô ensinando para ela se ela faltar na escola e poder dormir e ficar de folga? Eu tô ensinando que faltar na escola é bom, faltar na escola tem que ser terrível, que aí ela não vai querer faltar. Bom, o meu pensamento, né, claro que é esse. Eu acho que é o certo desse jeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, de agora para frente. Vocês vão salvar os contatos das clientes e eu quis que vocês tivessem esse gostinho de empreender. Aquele friozinho na barriga de abordar cliente, de falar com as pessoas, de ficar com essa expectativa, com essa ansiedade. Só que o próximo passo, você não precisa ficar fazendo isso. Porque é claro que eu tenho outras maneiras de explicar para vocês, que é o que eu vou explicar o próximo passo. Você faz isso através das redes sociais. E aí a gente vai usar a plataforma, a gente vai usar o Instagram e o Facebook e para poder trazer as pessoas para o WhatsApp. Por quê? Essas 3 empresas... Tem a empresa que é o WhatsApp, tem a empresa que é o Instagram e tem a empresa que é o Facebook. É tudo de um dono só, que é o Mark Zuckerberg. E ele chama de Meta, certo? Então a gente vai... Aí, o que ele fez? Que ele é muito esperto. Ele conhece as pessoas. Você não sabe qual que é o aniversário. Olha, isso é tão poderoso que se eu escolher lá um público de pessoas que fazem aniversário no mês de agosto, eu posso fazer isso. Eu não sei, mas ele sabe quem é. Imagina você poder fazer um anúncio. E aí, se você é mulher aqui do bairro tal e é o seu mês de aniversário, olha, eu tenho um presente para você. Design de sobrancelha esse mês de aniversário. Todo mundo que estiver fazendo aniversário pode vir, traz, mostra o RG, vai fazer a sobrancelha, vai pagar nada. Manda uma mensagem, vou atender por ordem de chegada. Você vai ter cliente. Outra coisa que dá para fazer. Vocês perceberam que o filho e a filha é muito poderoso, a criança no geral é muito poderoso para quem é pai e mãe, certo? E aí, mesmo para quem não é, eu falo assim, mas para qualquer pessoa, criança no geral, você vê, você faz, bonitinho. Bom, eu pelo menos faço, né? Sim, se a pessoa não gosta de criança, talvez não faça, né? Mas aí não é meu público, eu gosto de quem gosta de criança. Se não gosta de criança, eu também não gosto da pessoa. Aí, o que acontece? Quando você pode fazer, vai chegar, por exemplo, o mês de outubro. O que a gente pode fazer? Uma ação, por exemplo, para o mês de outubro, mas não necessariamente. Pode ser para outro mês. Então, já sei o que aconteceu. A sua filha, ela tem de 11 a 17 anos e foi lá sozinha e mexeu na sobrancelha e cagou com a sobrancelha dela toda. Eu não sei se pode falar cagou lá, depois tem que ver. Estragou a sobrancelha dela toda. Vamos fazer o seguinte, eu consigo ajudar você a ajudar a sua filha. E eu vou presentear sua filha
com design de sobrancelha profissional. É um procedimento que consiste em fazer a marcação da sobrancelha, vou fazer a retirada fora do desenho que está desalinhado, para ela saber qual que é o desenho. Eu explico para ela no seu lugar, porque às vezes você vai falar com a sua filha, ela não quer saber. Mas aí eu vou falar para ela enquanto... Aí, tá vendo vocês balançando a cabeça? É isso que eu quero que a cliente faça. E aí, ó, eu vou explicar como que é que tira não sei o quê. O que vocês acham que vai acontecer quando a mãe percebeu que tem um anúncio desse chamando para presentear a sobrancelha da filha dela, e aí o pré-requisito, a filha dela tem que ser uma pessoa de 11 a 17 anos, e aí, se por um acaso uma mulher chegar para você e falar assim, ai menina, sabe o que é? Então, eu vi, eu gostei, mas aqui não tem nenhuma criança, não tem nenhuma menina nessa faixa de idade, eu posso ir aí mesmo assim? Pode. Gente, o objetivo é o quê? Fazer ela vir, fazer ela sentir, fazer o que eu falo que é a sua mágica. Você vai fazer a sua mágica vai acontecer. É o incantation. É o incantation que você vai dar nessa cliente quando ela estiver aí pessoalmente. E aí, ela não... Aí, o que vai acontecer? Quando ela for aí, a única coisa que você tem que ter em mente, quando ela vier, ela vai fazer a sobrancelha, tudo bonitinho. Eu vou explicar, faz a sobrancelha explicando o que você está fazendo. E aí, na hora que chegar no final, você vai falar para ela, você prefere marcar o seu retorno aqui daqui 20 ou 30 dias e segue como se ela já fosse agendar, pode tratar assim. Gente, é a filha dela. E é o seguinte, sabe como que isso é melhor ainda? Porque a mãe, ó, agora vocês ainda vão se colocar no lugar. A filha, normalmente a mãe vai junto. Aí, ela terminou o procedimento. E aí, quando você pergunta de propósito na frente da filha. E aí, o próximo, você prefere deixar daqui 20 ou 30 dias? Pergunta olhando, tipo, intercalando pra filha e pra mãe, assim, pra ver quem mantém contato visual primeiro. Contato visual é muito poderoso. Quem mantém contato visual, você olha. Se for a filha, você olha. Se for a mãe, você olha. A mãe normalmente vai desviar o olho. Por quê? Porque vai ter que pagar. E a filha já pendura no braço dela. Ai, mãe. Já era. Nunca mais essa menina vai mexer na sobrancelha, porque agora ela tem um profissional. Problema resolvido, dinheiro no seu bolso, tranquilidade para a mãe, todo mundo fica feliz. E vocês entendem que isso é bom para a mãe também? Vocês falam, porque talvez você ainda não conseguiu perceber que você vai realmente ajudar. A mãe não vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque a filha não vai ficar mexendo sozinha e pedindo para a mãe comprar coisa de sobrancelha, porque a mãe vai gastar mais com isso. Ela não vai estragar a sobrancelha e depois ter que fazer um procedimento de micro ou de pigmentação na sobrancelha ou de qualquer coisa nesse sentido. Sendo que futuramente, se você oferece esse serviço, é claro que ela pode fazer com você. Porque a gente vai fazer o quê? Estimular as pessoas a continuarem comprando com você. Então, futuramente, ela vai continuar sendo sua cliente, sim. E nada impede essa menina, ela gostou de fazer a sobrancelha? Será que em algum momento você não pode dar de presente para ela um cílio? Pra ver? Aí ela vai falar, mãe, eu quero cílio também. Já é cílio e sobrancelha. E aí vocês... ó, isso acontece com você, com a sua filha, com a criança que tá ali junto. Aí, às vezes, da irmã, às vezes, de uma pessoa que tá ali... Isso acontece, gente. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoa que a gente vai oferecer. E não necessariamente precisa ser só aquelas pessoas que... aí vocês ficam dependendo daquela pessoa do Instagram. A pessoa tá cagando pra você. É muito melhor fazer um anúncio. Eu vi, Ivan, obrigado pelo aviso. É muito melhor você fazer um anúncio que vai trazer as mulheres, as pessoas que... daquele jeito que a gente chama... Eu, inclusive, estou escrevendo outros textos que, ó, o poder do texto, só para vocês, a Rê, eu acho que a Renata, ela colocou, teve uma campanha anterior que ela mandou num grupo lá, que era um pessoal de WhatsApp que anuncia o trabalho. E provavelmente das primeiras vezes, ela colocou um antes e o depois. E aí, dessa vez, ela colocou um antes e um depois e colocou um texto. Você acrescentou, no caso dessa vez, de diferente um texto. Foi isso, Ei? O texto.
gente, aí você não pode subestimar o poder desse texto, o poder do que essa escrita que a gente tem na nossa comunicação. O que aconteceu? Vieram 5 pessoas interessadas, porque ela acrescentou na foto, acrescentou um texto. Então isso é muito poderoso. Eu vou ajudar vocês com... por enquanto, vai ser esse direto mesmo, para trazer só a pessoa que já está interessada. Mas mais para frente tem muitas outras coisas. E aí eu vou explicar para vocês, num vídeo, vai ser mais técnico, né? E eu vou explicar certinho como que vocês vão colocar isso em prática. Mas, ó, fiquem tranquilas que na próxima campanha vai ter muito mais cliente, de uma maneira muito mais fácil. Gente, obrigado. Amanhã eu vou mandar no grupo lá, que a aula não vai ser amanhã, não vai ter amanhã, que eu acabei tendo uma outra aula, mas eu falo lá no grupo com vocês. Tchau, gente. Muito obrigado, gostei muito da aula, viu?